Érica, então me conta, você tem um filho ou uma filha que tem autismo ou suspeita de autismo? Eu tenho um filho que ele tem autismo e Uhum, ele tem comorbidade. Ele uhum, tem síndrome de Down também. uhum, Ele foi diagnosticado o ano passado com autismo, com 5 anos. uhum. Demorou por causa do duplo diagnóstico, né? Sim, Então demorou mais. ele tinha as características e as coisas que são, os comportamentos, enfim, que são da síndrome de Down e que às vezes ficavam ali misturados ali com o autismo, né? Isso. Aí foi muito difícil, por Sim, causa que ele já tinha esse diagnóstico, né? Então, aí a gente ficava sempre suspeitando que tinha alguma coisa diferente nele, só que a gente não chegava ao diagnóstico. Demorou mesmo. tá. E ele faz uso de alguma medicação? Até agora não tá usando não. Uhum. E você falou assim que o diagnóstico foi com 5 anos. Então hoje ele tá com 6? Ele tá com 6 aninhos. Uhum. Beleza. E ele tá na escola, como é que é? Ele entrou para a escola um ano antes da pandemia. Aí ele estava sem cuidador até setembro, né? Aí ficou de setembro ao finalzinho com um cuidador. E aí já veio a pandemia e teve que parar tudo. E agora ainda não retornou. A escola pública aqui em Mogi das Cruzes está retornando gradualmente. E o mês que vem ele vai fazer 4 dias. Aí só em outubro que ele vai retornar mesmo. Acho que todos os dias. Tá. E vai ter alguém na escola para poder acompanhar ele? Como que vai ser isso? Então, porque agora a cuidadora dele, ela teve bebê, e então ele tá sem na escola. Aí eu tô esperando, espero que eles contratem, que eu consegui na justiça um professor auxiliar para ele. Uhum, Só que eles ainda não providenciaram, uhum. Tá. só um profissional de apoio mesmo. E até porque não voltou, né? Tá nessa indefinição de volta dessa questão da pandemia e acaba atrapalhando mais ainda, né? Isso, tá atrasando mais. Tá. E ele faz algum outro serviço, alguma outra terapia, alguma outra coisa além da escola? Como que é? Esse ano ele começou a fazer terapia ABA. Uhum, Aí tá fazendo 7 horas e meia de uhum. terapia ABA. 7 horas e meia por semana. Isso. Tá. E como que é essa terapia aba que está sendo feita? Onde que é? Ele começou esse ano, ou nós estamos em agosto. Foi desde o início do ano? Foi desde o início do ano Ok. e até agora. E aqui em Mogi é Uhum, pelo plano de saúde uhum. Tá, beleza. e E aí ele vai hum, na clínica? ele vai até a clínica. Tá. Todos os dias? Ele tá indo todos os dias de manhã. Uhum. Quantas horas? Então, ele tá fazendo 7 horas e meia. Por dia ele faz 1 hora, E pouquinho. 1 hora, acho que meia, 1 hora e meia. Tá, beleza. Ah, e me fala uma coisa. É, o que que você sabe que é feito na terapia? Eu não sei porque eu não entro, mas antes eu fazia com uma das terapeutas, eu fazia particular e eu via que ela era muito boa. Uhum. Tá. Então você não tem acesso à pasta de programas dele
para saber quais são os programas que estão sendo trabalhados? Não, não tem. Tá. E isso, Eric, é uma coisa importante, que a gente sempre fala, que eu falo para todos os meus alunos, o Alex tá aí. E se tem alguém fazendo diferente, vocês não falam que vocês são um aluno meu, não. Pelo amor de Deus, me passa essa vergonha, não. O Alex tá aí, ele é testemunha, que por coincidência ele é da sua cidade. Ele foi meu aluno na pós, é meu aluno na formação de ATs, foi meu aluno entendendo protocolos VBMAP. E isso, Érica, é uma coisa que eu sempre falo, assim, que é muito importante. Que os pais saibam quais são os programas que estão sendo aplicados com os filhos. E assim, quando, por exemplo, eu comecei lá atrás, é isso aí, Alex. Quando eu comecei, tipo, eu era só mãe, sabe? E eu via, essa era a reclamação de muitas mães. E assim, não interessa se é pelo convênio, se é pelo SUS, se é particular, isso isso não é relevante. Porque o serviço ele tem que ser prestado de uma maneira única. Não interessa se ele é particular, se ele é pelo SUS, se a pessoa, ela se propôs a fazer aquele trabalho, ela tem que fazer com qualidade. Não interessa qual ambiente ela está trabalhando. A gente não vai chegar num médico e ele vai falar assim, não, esse paciente aqui, eu não vou fazer esse curativo, não, porque eu tô no SUS. Ah, não, esse aqui, como eu tô num grande hospital em São Paulo, ah, não, esse aqui eu vou fazer o curativo. Não existe isso. Claro que os recursos que a gente tem muitas vezes variam, a quantidade de horas que a gente tem, ela varia. De repente, uma clínica tem uma quantidade maior de recursos, mas assim, sabe, até os programas de ensino que a gente elabora, eles também não são coisas que, nossa, eu preciso de um brinquedo caro, eu preciso de uma coisa, de uma mega estrutura. Não, isso aí é perfumaria, maquiagem. O que faz a diferença mesmo é um programa bem feito, é uma avaliação bem feita para a gente poder saber tudo que ele sabe, saber tudo que ele não sabe, elaborar esses programas de ensino. E assim, você poderia, por exemplo, ele está fora da escola, você poderia estar aplicando esses programas de ensino com ele. Outras coisas, por exemplo, ela falar assim, olha, eu vou fazer, vamos supor que, por exemplo, eu tenho 20 programas. Olha, eu vou fazer 10, porque 10 é o que eu consigo em 1 hora e pouquinho. Você vai fazer os outros à tarde, por exemplo, os outros 10. Então, assim, isso é super possível de fazer. A gente sempre faz, que ver, ó, eu até tava aqui reescrevendo. Ai, deixa eu pegar aqui. Ó, eu tava até reescrevendo. A minha impressora tá com problema, ela comeu aqui, ó, a parte de cima. Mas, ó, uma coisa que eu sempre faço. No início de cada pasta de programas, eu sempre coloco o número do programa, o nome do programa. Talvez você tá vendo espelhado, não sei. O nome do programa. A data de início, ou seja, a data que eu iniciei aquele programa, a data que eu finalizei e a quantidade de tentativas que aconteceu. Então, isso aqui fica na parte da frente já da pasta, porque é meu sumário, entendeu? Já é meu sumário para eu saber os programas. E eu gosto de sempre ter o controle de, se aplicou o programa 1, 2, 3, 4, segunda, quarta e sexta, e você aplicou o 5, 7, o 9 e o 10 na terça e na quinta. Por quê? Quando não dá tempo de aplicar todos os programas todos os dias. Então, assim, um tipo clássico de terapia ABA, quando a gente pede para aquisição quando os médicos, né, pedem, né, queria eu, né, ter o poder de pedir e eu escrever um papel e esse papel ser aceito. Infelizmente, os médicos que têm o poder da caneta. Queria muito que os outros profissionais também tivessem mais poderes. Mas assim, quando isso pede, quando é feito o pedido de serviço de terapia ABA, a gente pode, assim, ter diversos tipos de serviços. E eu quero aproveitar e te explicar sobre esses tipos de serviço. Eu posso ter um tipo de serviço onde a pessoa, por exemplo, olha, eu preciso pegar essa criança, eu preciso ensinar novas habilidades para ela. Às vezes eu preciso refinar a comunicação dela, ou às vezes ela nem fala nada. Seu filho fala, como que é? Meu filho não fala nada, ele só balbucia. E tudo sem sentido. Mais um motivo para que você faça isso, tipo, o dia inteiro. Acho que você assistiu, não sei, mas eu lembro de ver outros hot seats
eu não sei se você chegou a assistir, mas que eu falo muito isso. O primeiro ponto de uma criança que não fala nada ou fala coisas que não entende é ensinar, é ter para ela escolher uma forma de comunicação. E assim, agora mesmo, já vou te falar dos tipos de serviço. Vou até anotar aqui para eu não me perder, porque eu quero falar tanta coisa que eu acabo esquecendo. Mas assim, uma coisa que eu acabei de fazer, acabei de gravar um quadro que a gente tem aqui que chama Conexão Brasil-Estados Unidos. E eu tava falando com uma profissional que ela é uma analista do comportamento, ela também é uma fonoaudióloga. E ela, assim, ela já tá com 54 anos, então assim, ela já tem muitos anos de experiência. E uma coisa que a gente estava conversando é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir uma forma de comunicação para essa criança. Claro que o que a gente quer é a fala. Óbvio, né? É a nossa forma mais natural que a gente se comunica. A gente precisa estabelecer algum sistema de comunicação. Se esse sistema vai ser, no início, não vai dar para ser fala, a gente vai escolher outra forma. Então, pode ser, por exemplo, comunicação por troca de figuras. E aí, um dos métodos de comunicação por troca de figuras seria o PEX. Já ouviu falar no PEX? Aquelas De troca fotinhas de que às vezes você figura. vê. Não, não é rotina. Pois é, não é rotina. Peraí. Peraí, que tem uma pessoa aqui falando nada a ver. Gente, direto nessas lives minhas de tarde tá acontecendo isso. Umas coisas nada a ver. Pronto. Já te... Deixa eu... Pronto. Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente... você estava perguntando do PEX. O PEX é o seguinte: o PEX é um sistema de comunicação por troca de figuras. Não são aquelas rotinas visuais, aquilo não é PEX. Geralmente as pessoas fazem essa confusão mesmo, é normal. Aquilo lá não é PEX. Aquilo que a gente vê muitas vezes na internet, coloca o passo a passo de lavar a mão, o passo a passo de tomar banho, ou a rotina do dia. Aquilo são auxílios visuais. Que podem ser auxílios visuais para que eu possa fazer alguma atividade, por exemplo, eu gravar a sequência do lavar as mãos, eu gravar a sequência do tomar banho, ou no caso de rotina, para eu poder me organizar para que eu saiba a minha rotina, o que vai ser hoje, como que vai ser meu dia, o que eu vou fazer. Isso são apoios visuais, seja para ensinar alguma habilidade, seja para poder ser uma rotina visual para eu me organizar, para saber como vai ser meu dia. Então, isso são coisas diferentes. O PEX é aquela pastinha de trocas de figura, onde por exemplo, eu quero água, eu vou lá na minha pastinha, eu pego água e entrego a figura da água para a pessoa que vai me dar a água. E aí é um método, né? Que existe um passo a passo do como fazer. Então, a gente tem esse método de comunicação alternativa. É um sistema de comunicação alternativa por troca de figuras, onde a sigla dele é PECS. PSS. Então, essa é uma das formas que a gente pode escolher para a criança se comunicar. Outra forma é o uso de sinais mesmo, de libras. É uma forma que a literatura de análise do comportamento também defende. Então, essa fonoaudióloga que eu estava conversando com ela, é um dos métodos que ela mais gosta de utilizar. São os sinais. E ao mesmo tempo que a gente trabalha sinais ou figuras, a gente trabalha a vocalização. Seu filho, como ele tem síndrome de Down, ele pode ter algumas questões fonoarticulatórias, algumas questões orofaciais que um fonoaudiólogo que vai ter que fazer essa análise e falar pra gente, olha, me fala uma coisa, do ponto de vista do órgão, né, do sistema fonador, assim, você analisando fisicamente, meu filho tem algum problema que impediria essa fala? Então, essa análise ela é super importante do fonoaudiólogo. Porque eu não sou uma expert em síndrome de Down, mas eu sei que as crianças com síndrome de Down têm muitas vezes muitos problemas de saúde associados.
Então, às vezes, tem problemas com alimentação, com mastigação, enfim, com toda essa parte da boca que vai influenciar na fala. Então, o fonoaudiólogo, ele é super importante para essa avaliação, de falar, olha, me fala uma coisa, você vê alguma coisa, algum impedimento para que ele fale? Então, é como você vai lá no médico, ele vai te examinar fisicamente. Olha, fisicamente, eu tô com algum problema, eu tô com algum inchaço, eu tô com algo físico. Então, o fonoaudiólogo vai fazer essa análise. Então, eu sempre falo da participação do fonoaudiólogo, que é fundamental. E, às vezes, você pega um terapeuta ABA, que também é fonoaudiólogo. Igual essa pessoa que eu gravei esse conteúdo hoje, ela é uma fonoaudióloga, fez primeiro fonoaudiologia. Anos depois, por causa de uma criança com autismo, ela entrou na área de análise do comportamento aplicado e tudo. Isso já tem uns, sei lá, 15 anos. Então, só para te explicar a importância, assim, do olhar de cada profissional. Assim como ele pode ser que ele tenha algumas questões motoras. É comum, né, para o bebê com síndrome de Down, desde bebê, tem algumas questões motoras ali envolvidas. Então, é importante também essa questão dessa avaliação motora. Vocês tiveram isso na infância? Desde bebê, os marcos do desenvolvimento, ele alcançava o andar, por exemplo, o engatinhar? Como que foi isso? Ele começou a andar sem apoio com 5 anos. Tá vendo? Mas, Ou seja, mas atrasos motores significativos que acontecem muito com as crianças com síndrome de Down. Por isso que eu preciso ter um apoio, por exemplo, de um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta para fazer... Ele tem tudo isso voltado para o ABA. Não, ele tem terapeuta ocupacional? Não necessariamente. O que está acontecendo hoje em dia? Assim, por exemplo, se eu fosse atender o seu filho, eu ia logo de cara pedir uma avaliação do fonoaudiólogo e do terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, que fosse possível de se conseguir. Por quê? Porque eu preciso de alguém que seja um profissional habilitado para analisar ele do ponto de vista do desenvolvimento motor, do desenvolvimento sensorial. Eu não posso, por exemplo, escrever um programa de coordenação motora fina. Vou citar um exemplo bem básico. Por exemplo, eu estou escrevendo um programa para ele de ensino de imitação motora. E eu vou selecionar lá movimentos que ele vai ter que fazer. Então, por exemplo, eu posso selecionar isso aqui e falar para ele fazer igual. Isso aqui, falar para ele fazer igual. Isso aqui, falar para ele fazer igual. Eu posso selecionar alguns movimentos que pode ser que ele não tenha capacidade motora de fazer. Por exemplo, eu posso selecionar algum movimento de coordenação motora, de imitação motora fina, por exemplo, assim, ó, para ele fazer igual. Só que o problema, às vezes, não vai ser que ele não imita. O problema vai ser que ele não tem a capacidade motora de fazer isso aqui. Porque ele precisa de um treino motor prévio para que ele possa fazer essa imitação. O meu foco, enquanto terapeuta ABA, enquanto analista do comportamento, vai estar sendo desenvolver a imitação nele. Mas, às vezes, eu vou escolher um tipo de movimento de imitação que ele não vai ter a capacidade motora. Por quê? Porque ele tem um atraso motor muito grande. Então, assim, uma criança que começou a andar sem apoio aos 5 anos é uma criança que tem um grande atraso de coordenação motora grossa, que são os nossos movimentos amplos, pular, andar, né, os nossos movimentos mais amplos e que isso vai interferir na coordenação motora fina dele, de escrever. Então, assim, ele não pode, por exemplo, ir para a escola e as pessoas cobrarem dele a escrita. Ele não tem essa capacidade motora para isso. E aí, às vezes, as pessoas vão começar a cobrar. Sabe o que pode começar a acontecer? Ele ficar nervoso e ele começar a ter muitos problemas de comportamento. E aí, a pessoa... É tipo um bebê. Pois é. Ele é um bebezinho. Ele tem o desenvolvimento de um bebê, mas no corpo de um menino de 6 anos. Né? Como se ele tivesse menos de 1. Exatamente. Então, assim, isso nas mais diversas áreas, na área da linguagem, na área do desenvolvimento motor. Então, assim, não necessariamente esse fonoaudiólogo, esse terapeuta ocupacional, eles precisam ter uma formação em análise do comportamento. Não. Se eles tiverem, ótimo, maravilha.
Os profissionais têm buscado isso. Os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais têm buscado a análise do comportamento para adicionar, para somar a carreira deles. Agora, se ele não tiver, tudo bem, porque se ele já tiver um terapeuta aba na equipe, já está ótimo. O que eu preciso é de ter um olhar de um fono, ter um olhar de um terapeuta ocupacional ou de um físio, para fazer essa avaliação e esse trabalho de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo com ele. Então, não necessariamente precisa ser um profissional que tenha alguma capacitação em terapia aba. Se tiver, maravilhoso, perfeito, melhor dos cenários. Mas se não tiver, tudo bem, porque o que eu vou estar buscando nele é uma avaliação como fono, como físio, como terapeuta ocupacional. Entendeu a diferença? Então, Entendi. assim, e aí já o que eu preciso? Ele precisa de terapia aba para ensinar novas... Assim, aí vamos aos tipos de serviços de terapia aba. Olha só. Eu posso ter um tipo de serviço de terapia aba que está focado em fazer levantamento do repertório que ele sabe, estimular a linguagem dele, ensinar para ele a comunicação, ensinar para ele o brincar apropriado, enfim, ensinar uma série de habilidades que ele não tem, que estão em atraso e que uma criança de 6 anos já deveria ter. Esse é um ponto. Para isso, o que é o passo a passo que eu faço? Eu faço uma avaliação detalhada, onde eu tenho instrumentos próprios de avaliação, ou às vezes eu vou avaliar quando é uma criança que às vezes já tem muito repertório, não é o caso do seu filho. Mas às vezes eu estou trabalhando com uma criança que já sabe, já tem uma linguagem muito boa, e aí eu já tenho que focar em outras coisas, outras demandas. Ensinar, por exemplo, a criança a entender uso figurado da linguagem, que como, por exemplo, eu falar assim, nossa, tá chovendo, tá caindo canivete. Ele não entender que está literalmente caindo canivete. Então, assim, eu já tenho outros trabalhos para fazer, às vezes sociais, às vezes socioemocionais, às vezes algum prejuízo pedagógico. Aí já é outra frente de trabalho que às vezes eu não vou ter nenhum protocolo de avaliação para me ajudar nisso. Eu vou fazendo ali pelo meu olhar, pelo que se era esperado para aquela idade, pelo que a família relata de falhas e etc. Então, esse é um caminho. No seu filho, que já é uma criança que tem grandes atrasos, o que eu faria? Se tem grandes atrasos na linguagem e outras habilidades, eu realizaria uma avaliação que a gente chama de VIB-MAP, que é uma avaliação focada para avaliar o comportamento verbal dele, que seria a linguagem dele. Não só a linguagem em si, mas todas as habilidades que estão relacionadas com a linguagem. O brincar está relacionado com a linguagem, a imitação está relacionada com a linguagem, alguns conhecimentos básicos que as crianças têm de leitura e escrita vão esbarrar na linguagem. Então, se eu tenho uma criança que tem um grande atraso na linguagem, eu não vou poder começar a trabalhar a alfabetização com ela. Então, 6 anos seria uma idade que o quê? Ele já estaria no primeiro aninho. Ele estaria no primeiro ano, ele estaria em pleno processo de alfabetização, onde todos os olhares na escola estariam voltados para a alfabetização. Com ele, eu não posso fazer isso sem adaptações. Com ele, eu preciso... Ele tá no infantil 4. Eu voltei. Você voltou, né? Também, assim, aproveita a pandemia, né? Assim, aproveita no bom sentido. Assim, muitas crianças ficaram fora da escola. Então, assim, acho que você fez uma boa coisa, acho legal. Eu fiz isso com o meu próprio filho. Ao invés dele ir para o 4º ano, ele ficou no 3º ano. Justamente por quê? Porque ele não tem pré-requisitos ainda necessários. Por mais que ele fale, se comunique, mas ele não tem um repertório acadêmico, pedagógico, de, por exemplo, tá fazendo multiplicação, tá fazendo divisão, de tá lendo, de tá fazendo interpretação de texto, como uma criança de 4º ano já estaria. Então, isso é bem importante de você ter em mente, mas também tenha um equilíbrio de não fique também colocando ele numa sala cheia de crianças pequenininhas e ele sendo o maior da sala. Tome esse cuidado também, até porque à medida que ele ganha repertório de imitação, ele vai imitar quem? Os pares, os coleguinhas. E a gente não quer que ele tenha como modelo as crianças novinhas, bebezinhas. A gente quer que ele tenha como modelo as crianças mais velhas, mais próximos da idade dele, entendeu? Então, também não fica
segurando ele na educação infantil pro resto da vida, não, e nem infantilizando ele. É importante que a gente ensine para ele habilidades, claro, respeitando as capacidades que ele tem, mas tratando ele como um menino de 6 anos de idade, por mais que ele não tenha repertório para isso. Então, assim, só essa dica, né? Porque senão ele vai ficar... Às vezes, né, os pais seguram, e aí vai ficar uma criança enorme lá na educação infantil. Também não é o que a gente quer, né? Mas acho que esse momento que a gente viveu foi um momento peculiar com a pandemia, né? Então, eu sempre uso essa regra, assim, do equilíbrio. Então, eu vou citar o exemplo do meu próprio filho. Ele está no terceiro. Ano que vem ele vai para o quarto. Não vou segurar ele no terceiro de novo. Uma criança de 9 anos, que já vai fazer 10. Então, ele vai para o quarto. Vou deixar. Talvez lá na frente, quem sabe, a depender do histórico de coleguinhas, de amizade, de escola, pode ser que eu segure de novo ou não. Eu deixo. Porque isso também tem que ser levado em consideração. O social dele. Às vezes a criança já tem coleguinhas ali. Você vai tirar ela do ciclo dela e colocar ela numa outra sala com outros coleguinhas. Isso também não é legal. Então, só esses apontamentos para você ter em mente para o futuro, né? Porque se Deus quiser, essa pandemia vai passar, tudo vai voltar ao normal. Mas, assim, pelo menos as crianças vão poder voltar para a escola. Olha, e aí falando do serviço de terapia rápida, a gente volta nesse, porque vai abrindo um monte de parênteses, mas depois você vai poder rever, anotar, que é muita informação, é muita coisa, e eu já falo rápido, porque eu já sou acelerada, eu ainda fico tomando café, fico mais acelerada ainda, mas é porque eu também quero aproveitar o tempo para passar o máximo de coisas possíveis específicas para vocês. Então, quanto ao tipo de serviço de terapia ABA, eu, por exemplo, realizaria uma avaliação com seu filho que se chama VIB-MAP. Essa avaliação, ela vai fazer o levantamento do repertório comportamental dele de linguagem e das áreas relacionadas, igual eu te expliquei. A partir daí, eu vou traçar objetivo, eu vou fazer um relatório de tudo que eu encontrei. Os relatórios dos meus alunos geralmente têm 20 páginas, 25 páginas. Por quê? Porque a gente coloca os gráficos lá dentro, a gente explica, a gente faz tudo organizado para que o máximo possível qualquer pessoa que leia entenda. Porque não adianta só eu entender, eu quero que a mãe entenda, eu quero que o pai entenda, eu quero que a avó entenda. Todo mundo que quiser ler, que quiser ver, que as pessoas da escola entendam, que o médico entendam. Então não adianta eu falar com um dialeto próprio, com um vocabulário próprio, onde as pessoas não vão entender. Isso não é funcional. Então, é muito importante a gente escrever o relatório de uma forma que as pessoas entendam. E aí, depois de fazer esse relatório, eu escreveria os objetivos de ensino. Então, o que eu tenho que ensinar para ele? Então, por exemplo, às vezes eu tenho que ensinar para ele fazer contato visual, eu tenho que ensinar para ele responder quando chamado, eu tenho que ensinar para ele que ele responda, que ele, por exemplo, peça aquilo que ele quer. Então, assim, eu tenho essa série de coisas que eu preciso ensinar para ele. Então, eu vou colocar isso de uma maneira organizada, mensurável, de colocar os objetivos de ensino. Então, por exemplo, posso colocar assim, Pedro irá... Estou citando um exemplo de um nome aleatório. Pedro irá... pedir 5 coisas no dia dele. 5 coisas por dia. E através de figuras que ele vai pegar e entregar para a pessoa que vai dar para ele o que ele quer. Entende? Como que é mensurável, é específico o objetivo? Não é assim, Pedro irá melhorar a linguagem. Não. Pedro irá melhorar o contato visual. O que é melhorar? Então, são coisas bem definidas, bem específicas, um passo a passo, bem assim, mensurável. E aí eu aprender a imitar. Aprender a assim, imitar. Aprender a imitar. Aprender a imitar é muito amplo. Eu tenho imitação motora fina, eu tenho imitação motora grossa, eu tenho imitação de 2 movimentos, de 3 movimentos. Tudo é imitação. Então, eu posso colocar assim, Pedro irá conseguir realizar de forma independente 5 movimentos motores grossos quando dado o modelo. E isso é específico. Eu quantifico também.
tá? Aham. Então, a gente escreve tudo isso. Isso é o objetivo de ensino. É o quê? O que eu vou ensinar? O que? Esse é o que vamos ensinar. Agora, você concorda comigo que o que vou ensinar é uma coisa, como eu vou ensinar não é outra? Porque, É. pois é, porque você pode pensar o seguinte, tá, Michelle, eu entendi o que é ele realizar 5 movimentos motores grossos independentes. Eu entendi. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ensinar ele? Como que eu faço? Esse como que eu faço, como que eu vou ensinar ele, é o programa de ensino. Isso que é É. o danado do programa de ensino. Eu Não conheço. escrever com detalhes como que eu vou ensinar isso. Eu escrever detalhadamente, eu escrever o procedimento de ensino de como que eu vou ensinar isso. Eu vou usar ajuda? Como que vai ser? Se ele errar, o que eu faço? Isso está lá no programa de ensino. Quais são os movimentos motores que a gente chama de estímulos? Quais são os movimentos? Isso são os estímulos que eu vou estar trabalhando. Eu posso, por exemplo, ter o movimento mão na cabeça, o movimento braços para cima, o movimento bate palma, o movimento mão na mesa, o movimento mão na orelha. Esses são os meus estímulos. São os diferentes movimentos que eu estou ensinando. Porque eu preciso ensinar vários movimentos. Só que às vezes eu não vou começar eles todos de uma vez. Eu vou fazer uma lista dos movimentos. Por exemplo, geralmente os meus alunos já até têm essas listas. Eu vou deixar ali 20 movimentos. E você viu que ele aprendeu o primeiro? Aí eu pego, deixo 20 movimentos. Mas aí eu seleciono 4 movimentos ou 5 movimentos. Vou colocar 5 só para ficar um número redondo. Eu seleciono 5 movimentos para ele começar. Vamos supor que são esses que eu te falei. Mão na cabeça, mão na orelha, braço para cima, bate palma e mão na mesa. Eu selecionei eles. Aí, o que eu vou fazer? Eu só vou passar para os próximos 5 quando ele tiver aprendido esses 5. Entendi. Entendeu? Aí tem um prazo para fazer uma nova avaliação, para fazer outros movimentos? Aí é o seguinte. Beleza, tô começando a ensinar. Ele não sabe nada disso. Como que eu vou fazer com que ele faça? Eu vou dar ajuda para ele. Então, eu vou pegar na mãozinha dele e vou dar o modelo. Faz assim. E aí, eu vou imediatamente. Falei, faz assim. Vou pegar nas mãozinhas dele e fazer. Ele faz muito bem, isso mesmo. Agora, faz assim. Aí, eu vou pegar nas mãozinhas dele e vou fazer o movimento da palma. Isso, maravilha! E aí, eu faço. Geralmente, eu gosto de fazer umas 6 repetições de uma vez, mas não do mesmo movimento. Eu intercalo os movimentos. Lembra que eu escolhi 5 movimentos? Lembro. Eu não pego esses movimentos e fico trabalhando só um toda a vida. Eu misturo eles. E aí, a quantidade de vezes que eu vou fazer vai depender do quanto que a criança fica bem sem ter problema de comportamento. Tá? Então, por exemplo, eu às vezes faço, se são 5, aí vai depender da quantidade de programas também. Mas, por exemplo, eu posso fazer 3 repetições de cada movimento. Então, eu teria 15 repetições. Mas pode ser que eu fazer 15 repetições de uma vez, para ele vai ficar muito cansativo, ele vai ficar muito irritado comigo. Eu posso pegar isso aqui e separar em 3. Então, eu posso fazer 5 movimentos, depois 5 de novo. Que eu vou ter 15 tentativas. Eu faço em 3 blocos, entende? Entendi. Posso fazer 5. Toda vez que ele fizer, eu elogio ele. Ele terminou 5, eu dou acesso para uma coisa que ele gosta. Uma comida, um doce, um pedacinho de um M&M, um pedacinho de chocolate, coisa pequena, ou 2 minutos de um vídeo que ele gosta, ou 2 minutos de brincar com um brinquedo, enfim, isso é o que a gente chama do reforçador. Aí eu pego e vou pro meu segundo bloco. Faço mais 5, repito as mesmas coisas. Faço as 5, vou dando ajuda para ele fazer. Você concorda comigo que eu quero que ele chegue na independência? Eu faço assim e falo, sua vez, faz igual. Eu também mudo o comando que eu tô dando. Agora, você
eu mudo o comando de propósito para não ficar uma coisa robótica, porque a gente não quer uma criança robotizada, não é essa a intenção. E aí eu pego e vou. O que eu vou fazendo? Eu vou diminuindo essa ajuda. Lembra que antes eu ia pegar na mão dele e colocar a mão dele na cabeça? Quando eu vejo que ele tá fazendo mais fácil, eu tô fazendo menos força para pegar na mão dele e fazer, para botar na cabeça, eu começo a atrasar essa ajuda. Ao invés de eu dar ajuda imediata, logo depois que eu dou o comando, eu pego e começo a atrasar essa ajuda para ver se ele faz sozinho. Pego menos, ao invés de pegar na mão por completo, faço menos força para pegar, pego às vezes só no cotovelo. O que é isso tecnicamente? Redução da ajuda. Tô retirando a ajuda aos poucos, até ele chegar num ponto que ele tá fazendo independente. Quando ele começa a fazer independente e eu vejo que ele tá fazendo esses movimentos, esses 5 movimentos, 100% independente, sem nenhuma ajuda, sem errar, por pelo menos 3 dias seguidos, e eu gosto de testar com 2 pessoas diferentes, e se possível, em 2 locais diferentes. Por quê? Porque eu quero saber se ele sabe em vários ambientes, ele sabe com várias pessoas. Quando ele atinge esses critérios, eu posso passar para os próximos 5 movimentos. Entendeu como que é? 6 meses? Não, assim, às vezes... Não, aí que tá. Você concorda comigo que se eu treinar esses movimentos com ele todos os dias, 2 vezes por dia, ele vai aprender mais rápido do que se eu fizer só 2, 3 vezes na semana, uma vez? É verdade. 2 vezes é mais rápido que uma vez. Pois é. Por então isso... eu tenho que fazer em casa. Entendeu? Você concorda comigo que se eu for pra academia todos os dias, eu vou ter resultados melhores do que se eu for só 2, 3 vezes na semana? O raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo. Só muda a habilidade que eu tô treinando. Então, assim, por isso que eu preciso realmente ter essa repetição. A gente precisa ter essa repetição, porque ele vai aprender mais rápido, logo ele vai aprender os outros 5 movimentos, os outros 5, pronto. Às vezes, em 1 mês, 2 meses, ele aprendeu toda a minha lista de 20 movimentos. Agora, o quão rápido vai ser, lembra que na minha lista, que eu gosto de colocar data de início e data de finalização? Quando eu tô trabalhando com uma criança há mais tempo, eu consigo já ter uma noção de qual é o tempo de aprendizagem dela. E aqui eu coloco quantas tentativas foram feitas. Ou seja, em 2 meses eu fiz, sei lá, 60 tentativas. 100 tentativas. Eu começo a ter uma noção do quê? Da curva de aprendizagem dessa criança. O quão rápido ela aprende. Claro que tem habilidades que às vezes vão ser mais fáceis, outras vão ser mais difíceis, mas eu começo a ter uma noção, ter um parâmetro, conhecer mais dessa criança. Então, é por isso que a gente precisa da repetição, porque a gente tem várias coisas para ensinar. Você concorda comigo que ele está com 6 anos e a gente falou agora há pouco, nossa, mas é como se ele fosse um bebê. Ou seja, ele tem muitas coisas para aprender, não tem? Tem. E o tempo não tá parando. As habilidades, cada dia ele tá mais velho. Tá. Cada dia. E ele tá aprendendo a olhar nos olhos mais tempo, mas o resto ele não sabe fazer. Assim, andar ele aprendeu, né? Mas de comunicar, não. Pois é, e a comunicação vai ser a base para ele poder adquirir outras habilidades. Não tem como você pensar em querer ensinar matemática para ele, você querer ensinar reconhecimento de letras, se ele não se comunicar. A comunicação, a linguagem é a base para a aprendizagem. Então, é fundamental, assim, ele aprender a se comunicar, não só para a qualidade de vida dele, a qualidade de vida de vocês, mas também para a aquisição de outras habilidades que ele precisa ter. Então, isso, assim, é fundamental. Por isso que não tem como eu ensinar uma criança a se comunicar só dentro de um consultório, com 7 horas e meia por semana. É impossível. Só seria possível dentro de um consultório se você internar seu filho dentro de um consultório e ele morar lá. E você for lá só para visitar. Eu gosto de citar isso. Então, tem que entrar e ficar a terapia toda lá dentro?
Não, assim, é um bom caminho. Eu gosto de ter pais juntos. Mas, assim, só para você poder entender, que o que eu quis dizer é que não tem como vocês ensinarem ele a se comunicar se vocês não fizerem isso 7 dias por semana, o máximo de vezes e horas por dia. Por quê? Ele não pode aprender a se comunicar só dentro de um consultório. Você entendeu? Você não pode tirar a voz dele depois que ele sai de lá. Entendeu? Eu não vou saber o sinal, não vou saber nada, né? Exato. Ele tem que se comunicar fora de lá. Aliás, a gente usa o consultório, mas o objetivo final é que ele se comunique na vida, na casa dele, nos locais, ele escolher se ele quer o sorvete do McDonald's de baunilha ou de chocolate, se ele quer assistir o desenho X ou o desenho Y. Então, assim, isso é fundamental. A gente não consegue fazer isso só em consultório. A gente só conseguiria, no exemplo que eu te dei, só se a gente internasse ele numa clínica e ele fosse morar lá. Uhum. Você entendeu? Ficar lá o dia inteiro. Exatamente. Se ele fosse morar lá, ele só, de repente só vai em casa para dormir e no dia seguinte ele tá lá de volta. Então, assim, é esse raciocínio só que eu queria que você entendesse. Aí, o que você me perguntou. Ah, Michele, mas o certo seria eu ficar dentro do consultório? Olha, eu sempre vejo assim, que se o pai precisa aprender a realizar aqueles programas em casa, não existe fórmula melhor e mais produtiva do que eu mostrar para ele como que faz. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa do meu mestrado, eu treinei mães, na verdade, né? Não tinha nenhum pai. Eu treinei mães a aplicarem programas de ensino com seus filhos. E não tem nada melhor para ensinar do que você dar o modelo. E a oportunidade que ela já está lá aplicando é a oportunidade dela já te dar o modelo. Porque aí a gente economiza tempo, recurso financeiro e tempo também. Então, é uma excelente oportunidade para poder aprender. Mas, claro que ela não é a única. A gente também, muitas vezes, eu preciso te dar um feedback. Você vai... Porque, às vezes, assim, a gente vê uma coisa e a gente tenta replicar. Às vezes, a gente não consegue, não é? Então, às vezes, você vê uma receita maravilhosa num canal. Lá no programa da Ana Maria Braga. Aí, a gente vai lá tentar fazer aquele bolo maravilhoso, aquela receita maravilhosa. Mesmo a gente assistindo, lendo, às vezes não sai igual, não é verdade? Pois é, com a criança, para aplicar um programa de ensino, é do mesmo jeito. Às vezes a gente pega e assiste, mas a gente não consegue executar. Aí a gente precisa treinar mais vezes, a gente precisa receber feedback. Eu olhar você aplicando e eu falar, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, isso aqui tá muito bom, continua fazendo isso. Isso é dar feedback. Então, a gente precisa disso, entende? Quando a gente está falando de terapia. 7 horas e meia já é pouco para a quantidade de habilidades que eu tenho para ensinar. Você sabe disso, mas eu sei que é uma briga com o plano para conseguir, é uma dificuldade na justiça, é aquela coisa toda. Então, assim... Ele está começando. Oi? Ele está começando ainda, ele está começando, agora eles vão aumentar as horas. Pois é, mas só que mesmo assim, isso não tira a necessidade de vocês ensinarem habilidades em casa. Tá? Então, por isso que você precisa saber quais são os objetivos de ensino que estão sendo trabalhados. Principalmente porque ele está numa fase que é a de ensinar comunicação. Essa é a fase que a gente mais precisa treinar em casa. Era diferente se eu tivesse, por exemplo, fazendo mais treinos de alfabetização, de conhecimento de matemática. Seria diferente. Só que ele está numa fase de comunicação. E que eu preciso de fazer isso o dia inteiro. O máximo de horas que eu conseguir. Entende? Então, assim, por isso que a gente precisa saber quais são os programas, o que está sendo feito. Aí, falando, então, assim, igual eu te falei, esse é o modelo de terapia ABA que a gente muitas vezes é contratado
para poder fazer esse levantamento de habilidades, escrever os objetivos de ensino, os programas de ensino e etc. Outra coisa que a gente trabalha também enquanto terapeuta ABA são os comportamentos problema. Como que são os comportamentos problema dele? Ele tem, quais são as dificuldades? Quando a gente vai estimular o Isaac, brincar com ele vira as costas e vai embora. Ou ele tá comendo, ele pega tudo e coloca na boca, fio elétrico, sapato, lápis, essas coisas. E jogar, ele tá melhorando. Ele não tá jogando tudo no chão, que nem um bebezinho, né? Que pega tudo e joga no chão. Aí, o que acontece? Vai brincar com ele virar as costas. Por quê? Porque provavelmente não é algo que ele tem interesse. Que ele queira fazer. Não tô afim. Geralmente mas ele não tá afim de nada. Não tá afim de nada. Ele brinca virado pra parede. Eu sei, tipo, não quer. O que acontece? A gente precisa... O que ele gosta? Ele gosta de bola. Jogar bola, ele gosta. Fica o dia inteiro se deixar jogando bola. Então, aí você pode usar, por exemplo, a bola como reforçador. A bola para poder trabalhar outras habilidades. A bola para usar como reforçador nos programas de ensino. O problema é que, se você começar a usar muita bola, ele talvez vai enjoar. Então, você tem que identificar outras coisas que ele gosta. O que mais além da bola? Nem que seja comida. Tem que ter alguma coisa. Assistir vídeo, mexer no celular. Nada disso. É que nem o bebezinho menos. Assim, de uns poucos meses. Ele gosta de jogar bola. E morder sapato, morder as coisas. Essa questão do colocar as coisas na boca é uma busca sensorial. Isso é um problema sensorial. E aí, o que você pode fazer com essa questão de colocar coisas na boca, eu não sei se você já viu, de repente, testar aqueles brinquedos sensoriais próprios para colocar na boca. Tem uns que são um cordão, e aí uns são formato de dinossauro, outros são formato de alguma coisa. E aí a criança pode colocar aquilo na boca quando quiser, porque aquilo é apropriado. Como se fosse a gente falar que é um mordedor de adulto, mas não é um mordedor de bebê. É de fato oh, meu Deus. Um objeto mais apropriado para uma criança mais velha que não seja um bebê. Vende no Mercado Livre, tem lojas que vendem isso. Eu já vi no Mercado Livre, até comprei no Mercado Livre, inclusive. Então, assim, pode ser uma boa para poder tornar esse comportamento mais apropriado, porque pode ser até perigoso, com certeza. Vocês podem ter se visto em situações perigosas de colocar o que não pode na boca. E coloca que nem uma chupeta, assim, na roupa, né? Não é uma chupeta, não. É tipo um cordão. E aí, no cordão, tem, por exemplo, tem um bichinho que pode morder. E aí tem de diversos formatos. Um negócio que você pode morder. Não é um negócio tipo uma chupeta que bota na boca. É uma coisa mais juvenil. Tipo um colar. Como um colar. É um colar. Entendeu? Porque vocês têm que dar alguma forma para ele ter essa estimulação sensorial, porque ele tá buscando essa estimulação sensorial, né? Tá desenfreado, assim. Então, se você der uma coisa mais apropriada e der a oportunidade dele ter essa válvula de escape, pode ser importante para ele parar de buscar coisas que não são apropriadas, até para conseguir focar mais, se concentrar mais. Isso é por uma busca sensorial. Ele tem um atraso motor e, consequentemente, ele tem um atraso sensorial, porque o desenvolvimento motor da criança, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, e o desenvolvimento sensorial, eles estão ligados. Então, o desenvolvimento sensorial o que eu vejo, o que eu sinto, o cheiro, o que eu coloco na boca. Então, isso tudo são sistemas sensoriais.
Então, pode ser importante para ele, tá? Tá, Você pode colocar no Mercado Livre assim, brinquedos sensoriais boca, que eu acho que aparece. tá. Porque tem crianças que, mesmo que não fiquem colocando o que não pode na boca, tem criança que vai colocar tudo. Se você der uma massinha para ela, ela vai lá vai colocar na boca. Se você der uma geleca, ela vai lá vai colocar na boca. Tudo. Agora tem outras crianças que às vezes não, que às vezes mordem o lápis, ou o controle remoto, ou a capa do celular, até como um sintoma de ansiedade. Então, você dá ali uma Uhum, válvula de escape, você substitui um comportamento inapropriado por outro apropriado, tá? Seria isso. entendi. E o lance dele não se interessar por nada é você realmente pegar uma Ele coisa, gosta de andar, tipo, andar, subir, descer a escada, ir para lá, ir para cá. Ele gosta de andar. A coisa que a gente faz com ele é levar ele para passear, assim, para andar. Ele gosta. pois é, vocês podem utilizar isso como uma moeda de troca para ele fazer determinadas coisas, ou até durante o passeio estar trabalhando determinadas coisas de comunicação com ele. Então, assim, a gente sempre fala que o ensino, ele não precisa ser, não é só aba na mesinha, não é isso. E também não é isso que eu não concordo que muitos profissionais falam de aba naturalista, porque assim, no primeiro que não existe muito esse negócio de aba naturalista na minha concepção. Por quê? O tempo inteiro, a análise do comportamento, ela está focada em desenvolver comportamentos socialmente relevantes. Se o comportamento é socialmente relevante, ou seja, a criança se comunicar, a criança conseguir ficar em determinado lugar, e o socialmente relevante, ele é visto sob a perspectiva de cada família. Então, se ele é socialmente relevante, se ele está focado em desenvolver novos comportamentos, eles ocorrem em ambiente natural. Então, assim, eu tenho Uhum. que ter o tempo de ensino numa mesinha, porque tem atividades que vão demandar maior atenção, que vão demandar de uma mesa, até para eu colocar os materiais em cima. E tem outras habilidades que não, que elas vão ocorrer em ambiente natural mesmo. Por exemplo, ensinar ele a se comunicar, pedir o que ele quer. Isso tem que ocorrer em qualquer lugar. Porque eu tenho que dar o direito para ele de se comunicar em qualquer ambiente. Não só no consultório, não só na cozinha, não, mas em qualquer lugar, dentro do carro, se ele tiver, em qualquer lugar. Então, eu não concordo muito por isso, porque todos os comportamentos, eles têm que. O foco deles é que eles ocorram em ambiente natural. Até porque, vou citar um exemplo, a gente ensina uma criança a ler. Você ensina ela para ler só na escola? Não, tem que fazer lição de casa, né? Mas não só isso, você ensina também para ela, pensando que ela vai crescer, ela vai conseguir ler uma placa de trânsito, ela vai conseguir ler uma mensagem no celular, ela vai conseguir buscar alguma informação. Tudo isso está ocorrendo em ambiente natural, não tá? Tá. Então, Interpretações. daqui a pouco, então, eu poderia criar a leitura naturalista, que ocorre só em ambiente natural. Entendeu? Hum, entendi. Sentido, porque tudo que eu trabalho ele é focado para ser generalizado para o ambiente natural. Então, assim, eu Uhum. posso falar, não, matemática naturalista, aquela que ocorre no supermercado, na padaria, porque aí eu estou ensinando a criança a conseguir entender sobre dinheiro, conseguir fazer um troco e etc. Não, a matemática, ela tem várias funções. Uma delas é a aprendizagem de independência e autonomia, nosso raciocínio, enfim, ela tem uma série de coisas, mas nem por isso existe matemática naturalista, português naturalista, leitura naturalista, não existe isso, porque todas as habilidades que eu estou desenvolvendo para o ambiente natural, na mesa, no consultório, seja lá onde quer que for, é para elas serem generalizadas para o ambiente natural. Você não está ensinando uma criança a falar para ela poder falar só ali na mesa. Você está ensinando ela para você se ensinar ela a se comunicar e por aí vai. Então, assim, por isso que eu não concordo. Então, e é uma razão a mais que a gente precisa da participação dos pais e os pais saberem o que está sendo feito. Para quê? Para que você possa cobrar aquilo em casa para facilitar a generalização. Porque adianta ele fazer uma coisa só no consultório? Não, que eu não sei o que está acontecendo, aí eu não sei nem a evolução, né?
E aí eu não sei nem se vai estar dando certo. Sim, exatamente. Esse é o problema. Tá aí o problema. Então, assim, a gente não pode, a gente não pode ter esse tipo de postura dos profissionais. A gente precisa estar mantendo informado o que está acontecendo. Não é só sair da sessão e falar assim, ah, hoje foi tudo ótimo. Não, hoje ele estava muito nervoso. O que é nervoso? O que ele fez que ele estava nervoso? Ah, hoje ele estava muito desinteressado. O que ele fez que você está chamando de desinteressado? Entende que a gente tem Uhum. mania de dar adjetivos para criança? Ah, hoje ele estava muito nervoso. Ah, hoje ele estava muito cansado. Ah, hoje ele não tava querendo muito. Não, você está dando adjetivos. Você está falando, falando sem dizer. Eu falo, falo, mas eu não É, digo nada. Nervoso, você concorda comigo que eu posso ter várias definições para nervoso? é, Eu posso sei. estar Ou nervoso. eu tô bravo, é, Isso. Eu ou posso eu estar tô com brava, vergonha. nervosa e ser do tipo que fica brava, nervosa e grita. Eu posso Aham, ser do tipo brava, nervosa que chora. aham, Eu posso ser do tipo brava, nervosa que joga as coisas no chão. Entende que eu uhum, digo sem dizer. Então, assim, eu preciso ter definições mais precisas. Não, olha, hoje o Isaac, ele não conseguiu ficar sentado por nem 5 minutos. Eu apresentei os programas para ele e nem mesmo oferecendo para ele a bola, ele não fez nenhum. Ou não, eu consegui fazer um 5. Ou, entendeu? Coisas precisas que dizem o que querem dizer e não uhum. adjetivos ou coisas genéricas. Ele estava cansado, tá cansadinho. Ai, tá com algum problema de saúde? Tá doentinho? Tá aí, sabe? Eu não aguento isso. A gente tem que dizer o que quer dizer e falar: olha, hoje eu consegui fazer atividade com ele só em pé, ele ficou em pé andando pela sala, mas eu consegui aplicar o programa 1, 2 e 3, que é esse aqui, ó. Esse. Ó, você podia fazer isso, isso e isso. Enfim, ter esses feedbacks, ter essa clareza. Sabe? Igual eu tô fazendo aqui com você. Eu tô te explicando, eu tô dando exemplos, eu tô contextualizando. Então, assim, tudo isso são pontos importantes. E às vezes o plano está pagando um serviço que está sendo dito como terapia aba, mas que às vezes não está sendo terapia aba, pelo menos não de qualidade. Então, Uhum. e isso é importante também, porque a gente também não quer que o plano pague por pagar. A gente quer que o plano honre com as suas obrigações, mas com serviços que tenham resultado e que sejam feitos da maneira correta. Então, é importante a gente ter esses pontos e conversar com o profissional. Olha, eu gostaria de ver quais são os programas que você está aplicando com ele. O que você acha que eu deveria trabalhar em casa? Então, assim, tudo isso são pontos que a gente precisa ter, que a gente precisa ter clareza para que você possa implementar em casa, ainda mais que ele está sem ir para a escola. E aí ele tem mais tempo ocioso, ele tem mais tempo livre. Nesse tempo ocioso, ele vai fazer o quê? O que ele geralmente faz quando ele tá sem nenhuma demanda, quando ele tá livre? Fica andando para lá e para cá? Ele fica jogando bola ou fazendo estereotipia, mordendo o sapato, é, fazendo arte, né? Sim. Mas, Técnico da TV. pois é, mas ele tá ocioso. Ele tá Aham. Isso ocioso. é. Então, assim, se ele tá ocioso, ele vai fazer mais estereotipia, ele vai ter mais essa busca sensorial de ficar querendo colocar tudo na boca. Entende? Ele tá Uhum. ocioso. Então, assim, ele precisa ter ali uma maior fonte de atividades que seja para serem feitas. E você pode incluir elas na rotina. Então, assim, às vezes, assim, com 1 minuto você faz um treino dele pedir o que ele quer. Aí daqui 10 minutos você pega e faz de novo. Entende? Que são coisas que você não precisa, às vezes. Claro que tem coisas que sim, que você precisa parar, sentar e fazer, mas não é tudo que você precisa parar e falar assim, nossa, agora eu preciso parar, tirar 2 horas do meu dia e começar a aplicação de programas de ensino com ele. Uhum.
Entendeu? Então, assim, ele precisa de uma programação de ensino e precisa que essa programação de ensino seja feita o máximo de horas possíveis. E precisa de uma fono e de uma terapeuta ocupacional. Porque a gente está falando de uma criança que começou a andar com 5 anos. Então, ele tem Uhum. muita coisa de terapia ocupacional ou físio, porque às vezes o físio é mais fácil de encontrar, mas trabalha com trabalha com essa parte de desenvolvimento motor, independente Ele do tá diagnóstico. ele tá fazendo isso, mas elas todas sabem aba. Por isso que eu falei que ele faz terapia aba. É, tudo que ele faz é voltado pro aba. Tá, mas é que não tem que ser voltado para o ABA, tem que ser, tem que ser voltado para o desenvolvimento das habilidades que ele tem, que ele não tem, que ele precisa conseguir. Elas podem utilizar princípios da análise do comportamento, da terapia ABA. Elas podem utilizar isso. Mas ele tem atendimento de fono, como sessão de fono? Então, ele tem. Eu conheço a fono já bem de antes, ela é muito boa. E ela ensina gestos, essas coisas. Uhum. E ela é excelente. E Mas agora eu não estou vendo mais, mas eu assisti, eu gostava muito. entendi. E terapeuta ocupacional ou físio? Tem também. Então, mas entende que ou eu estou fazendo aplicação de programas ABA, ou eu estou fazendo sessão de físio, ou de TO, ou de fono. Você entendeu? Então, é que eu não Que entendo, eu não entendo muito. a salada, É, ela não dá muito é, resultado. A salada mista, ela não dá muito resultado. Então, assim, eu posso ter uma fono que ela fez lá uma é, pós-graduação em análise do comportamento e ela é uma analista do comportamento. Analista do comportamento e terapeuta ABA, a gente usa como sinônimos. Eu posso ter. entendi. Só que eu preciso saber, dentro das necessidades do que ele tem. No caso, você precisa saber para você se situar ali com os profissionais. Você precisa saber o seguinte: olha, Maria, vamos supor que a fono chama Maria. Maria, você está trabalhando nesse momento na sua sessão como fono, fazendo treino de uma sessão de fonoaudiológica, ou você está fazendo aplicação de programas ABA? Você Eu entende acho que que eu é a preciso? psicóloga que faz. Aham. E as outras devem fazer, mas entende de aba. Pois é. Isso. Elas podem entender da ciência, incorporar a ciência dentro do conhecimento delas. Ótimo, perfeito. Agora, não tem. Primeiro que a gente não faz aba, porque não é uma coisa, entende? Que a gente faz. É uma ciência que a gente estuda a ciência. Essa ciência tem procedimentos, ela tem princípios. Um deles é o reforço, que eu citei o exemplo para você do uso de reforçador. Isso é um princípio da ciência. Eu posso incorporar os princípios dessa ciência na minha prática, como terapeuta ocupacional, por exemplo. Mas se eu estou atuando, eu, por exemplo, sou uma terapeuta ABA. Eu não sou fono, não sou psicóloga, mas eu sou pedagoga. Eu tenho uma afinidade com a área da educação. Só que eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo. E eu acho que às vezes falta essa clareza para os próprios profissionais. Porque eles nem fazem programas de terapia ABA, assim, porque a pessoa tem que ter uma clareza do que ela está fazendo. Olha, não, eu sou uma fonoaudióloga, eu estou trabalhando, por exemplo, estimulação orofacial com ele, só que eu estou utilizando reforço, eu estou dividindo uma tarefa mais difícil em pequenos pedaços, eu estou usando ajuda. Beleza, você está usando procedimentos da terapia ABA, mas você está fazendo uma sessão de fonoaudiologia. Ou você pode estar fazendo, por exemplo, se é uma terapeuta ocupacional e está fazendo alguns treinos motores com ele, mas você está utilizando reforço, você está fazendo pausas maiores para utilizar o reforço, você está coletando seus dados, você está utilizando conhecimentos da terapia ABA. Mas você não está fazendo um programa de ensino, como o exemplo da imitação motora que eu te dei aqui.
Eu não estou fazendo, mas Não, mas eu acho o que a profissional, você psicóloga... entendeu? Não existe fono-aba, não existe TO-aba, não existe nutricionista-aba, não existe isso. Isso foi uma criação dos profissionais que acham que estão fazendo certo. Inclusive, converso muito com os meus alunos sobre isso, que não existe isso, não existe fono-aba. Ah, eu sei que tem médico escrevendo isso, mas o médico não sabe nem o que é aba para escrever. Só que, infelizmente, eles têm um poder muito grande da caneta na mão. Mas isso não quer dizer que eles saibam. Tem gente que tem poder e não tem conhecimento. Infelizmente, essas incongruências, elas acontecem. Então, assim, a gente precisa ter clareza da pessoa falar assim, não, o que você está fazendo na sua sessão? Porque senão eu coloco tudo eu que dentro não de um sei. pacote e eu falo assim que eu tô fazendo aba, só que não é isso. Terapia aba não é isso. Então, assim, o terapeuta aba, a análise do comportamento, ela pode trabalhar de algumas formas diferentes. Eu vou fazer programação, vou fazer programas de ensino para aquisição de habilidades, ou eu posso fazer tratar das partes de problemas de comportamento. Eu tenho uma criança que tem problemas seríssimos de comportamento, se bate nos outros, bate a cabeça, morde. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer análise funcional desse comportamento. Eu vou entender por que esse comportamento está acontecendo. Eu vou descobrir a função do comportamento. E aí, em cima disso, eu vou elaborar um plano de intervenção comportamental para falar para as pessoas o que elas têm que fazer quando o problema de comportamento estiver acontecendo. Você entende? Esse Entendi. também é o trabalho do terapeuta aba. Eu Aham. posso também, enquanto terapeuta aba, que sou uma pessoa que tem afinidade com educação, planejar programas de ensino, lições de ensino de alfabetização, de ensino de matemática, de ensino de conteúdos pedagógicos. Porque eu sou uma pessoa que tem afinidade com a educação. Agora, outras pessoas podem não ter. Outras pessoas podem não entender o que uma criança aprende no primeiro ano, o que ela aprende no segundo ano, o que ela aprende no terceiro ano. Eu posso ter isso. Então, cada profissional tem que ter a sua área de atuação baseada na sua formação que você teve. Então, quando eu vou planejar cursos aqui dentro do IEAC, por exemplo, eu sempre penso assim, qual conhecimento o profissional tem que ter para executar bem aquilo que ele precisa na prática? Eu faço o processo inverso, entendeu? Eu vou da prática para a teoria. Ah, ele precisa disso, disso, disso. Então, eu vou dar essa aula para ele de teoria e vou conectar com a prática quando a gente se encontra para os encontros de prática supervisionada. Agora, eu não posso chamar tudo de terapia aba e não saber o que eu tô fazendo. Não, mas você tá fazendo o quê? Ah, só porque você tá usando reforço, você tá usando alguns princípios da análise do comportamento ou alguns procedimentos da análise do comportamento, isso não é terapia aba. Uhum. Tá? Então tem essa diferença. Ah, eu estou utilizando alguns princípios dessa ciência, mas aí o profissional muitas vezes, mas eu também estudei isso aqui lá na disciplina, lá na pós de psicologia positiva. Aí eu pego isso aqui também. Eu estudei isso aqui lá no curso do método TEACH, eu pego isso aqui também. Eu estudei isso aqui lá no curso do PEX, eu pego isso aqui também. Isso não é terapia aba. Aí não conta nas horas? Não é uma questão de contar nas horas. É uma questão. Eu não estou preocupada com o que o convênio está chamando de horas e contar nas horas. Eu estou preocupada com o serviço que está sendo feito. Eu não sei o serviço que está sendo feito, e nem você. Você entende? Eu só estou te Aham. descriando o que a gente pode chamar ou não de terapia aba. Aham. E Tá. terapia aba, ser terapeuta aba, ser um analista do comportamento, é trabalhar com essas frentes que eu te apresentei. Elaborar os programas de ensino, fazer avaliação, tratar dos programas de ensino. Aba não é método, Joana. Justamente, a base que eu sempre falo aqui, aba não é um método. Isso não é uma coisa que você faz. A análise de comportamento, ela não é um método. Ela é uma ciência. Essa ciência pode nortear a minha prática profissional.
ela tem princípios, ela tem uma filosofia própria, que é uma forma própria de ver o mundo, de estudar o conhecimento, de estudar a aprendizagem. Então, o fato do profissional estar utilizando um princípio da terapia, da análise do comportamento, da ciência, não quer dizer que ele está fazendo aba. E para te responder bem diretamente, não poderia contar como horas de terapia aba. Se eu tô só fazendo, por exemplo, uma estimulação motora como terapeuta ocupacional, ou eu tô lá, por exemplo, fazendo lá na sala de integração sensorial. Vou citar o exemplo da sala de integração sensorial para ficar mais visual. A terapeuta tá lá no balanço fazendo a integração sensorial com ele. Certo? Visualizou? Visualizei. Ok. Aí, essa terapeuta ocupacional, ela tem uma formação em análise do comportamento. Que seja pós-curso que ela tenha feito, não me interessa. Aí, ela está utilizando reforço na sessão dela de integração sensorial, do menino lá no balanço. Isso não é terapia aba. Isso não pode ser contado como terapia aba, porque isso não é terapia aba. Isso, mas é bom, mas não é terapia aba. Integração mas sensorial é bom, pode ser bom para determinadas crianças. Não é minha área de estudo e de atuação. Tem profissionais que dentro da análise do comportamento não reconhecem a integração sensorial pela falta de evidência científica. Outros que defendem. Existe divergência. Eu acho que é algo legal, mas não acho que substitui terapia aba. Mas se vai usar o reforçador, vai usar um pouco do conhecimento. Isso não é terapia aba. Isso não é terapia aba. Eu tenho que ter clareza dos serviços que eu estou prestando e do que eu estou fazendo. E aí, só para eu responder aqui algumas pessoas, aí a Joana tá falando assim, mas a ciência tem métodos. Essa ciência que eu estudo desde 2014, Joana, ela tem princípios e ela tem procedimentos. Ela tem procedimentos. A gente nem chama de método. Um bom analista do comportamento, todos os profissionais que já deram aula aqui no IEAC, os profissionais dos Estados Unidos que eu tô sempre em contato. Esse é um dos grandes gargalos da área. As pessoas entenderem aba como método. Isso é o que todo bom profissional fala. Fuja desse profissional que trata como método. Corre dele igual o diabo foge da cruz. Porque ele não tem compreensão da ciência. Eu posso ter métodos, olha só, para todo mundo entender. Olha só, eu posso estudar. Eu já falei, gente, do processo da avaliação desde a intervenção. VIPMAP não é um exemplo de procedimento, pelo amor de Nossa Senhora, Jesus amado. Eu não tô brava, gente. Eu sou assim na hora de explicar. Eu fico empolgada, eu não fico brava. Eu fico só indignada de algumas pessoas que estão falando que tem pós-graduação, que estão falando que estão fazendo terapia AB e não estão fazendo nada disso. O VIPMAP é uma avaliação, não é um procedimento. Procedimento é ensino por tentativas discretas, modelagem, encadeamento. Isso é procedimento. Então, vamos lá, para explicar, para você entender. É o seguinte, Érica, vamos supor que eu estudei. Eu estudei até. Eu estudei sobre autismo, eu estudei diversas coisas. E aí, eu pego e invento um método. E eu vou chamar esse método de Bob. Olha, eu inventei um método Bob para o autismo. Centenas de estudos provaram a sua eficácia do método Bob para o autismo. Aí alguém vem e pergunta, mas qual que é a base desse seu método Bob? Olha, a base do meu método Bob é o entendimento sobre autismo, algumas coisas de análise do comportamento. Olha, é também coisas da psicologia do desenvolvimento. Eu posso pegar diversos conhecimentos e jogar nesse meu método.
E aí eu falar assim que o método para atuar no autismo é assim, ó. O passo 1 é isso. O passo 2 é isso. O passo 3 é isso. O passo 4 é isso. 5, 6, 7, quantos passos eu quiser. Isso é um método, é algo fechado. Eu tenho um método de fazer as coisas, ele é fechado. Eu tenho que seguir essa ordem. Lembra que eu te falei lá no começo da live sobre o PECS? O sistema de comunicação por troca de figuras? Lembra que eu te falei? Lembro. Pois é, esse é o método. Por quê? Porque o PECS, você tem fases. Você tem a fase 1 até a fase 7, se eu não me engano. Tenho quase certeza. Tem tempo que eu não mexo com PECS. Você tem várias fases. E você tem que cumprir aquelas fases. Para passar para a fase 2, você tem que ter feito a fase 1. Para passar para a fase 3, você tem que ter ido pela fase 4. E aí, você tem um método. Não. O PECS é um sistema de comunicação por troca de figuras. É um método de comunicação. Onde eles se basearam, sim, na aba, na ciência análise do comportamento. Eu peguei uma pessoa que estudava sobre análise do comportamento e eu peguei outra pessoa que era fonoaudióloga. Essas duas pessoas são casadas, são marido e mulher. É verdade a história, não estou inventando, não. É verdade. Eles são marido e mulher, Andy Bond e Lori Frost. Eles criaram um método onde eles se embasaram no conhecimento dela de, provavelmente, desenvolvimento da linguagem, o dele de análise do comportamento, de teorias da linguagem que tem dentro da análise do comportamento. Você entendeu? Aí eles criaram um método. Eu tenho que respeitar aquilo ali para falar que eu estou usando PECS. Senão, eu não estou usando PECS. Eu estou usando uma adaptation, onde eu uso um pouco de PECS, um pouco de uma coisa, um pouco de outra. Eu vou colocando meu temperinho. O brasileiro é muito bom nisso. Vou colocando meu temperinho. Aí não é PECS. Os americanos, eles têm isso, e isso veio dos Estados Unidos. Os americanos, eles têm critérios muito rígidos, eles são muito claros na forma de organizar o trabalho deles. Então, assim, ou você segue o método ou você não está seguindo. Eu, por exemplo, fui treinada e tirei uma certificação em treinamento de pais. Para que eu tirasse essa certificação, eu tive que atingir 80% de fidelidade utilizando aquele currículo. Não tem problema, eu sei que ele tá chorando, gritando, por mim, fica tranquilo. Tá gritando. Não precisa ficar constrangida nem nada, fica tranquila. E aí, o que acontece? Eu tive que mostrar o meu conhecimento, a minha precisão em fazer aquilo. Então, é diferente de estudar a ciência. Então, assim, aí tá o grande problema. As pessoas estão utilizando, falando que estão fazendo aba, porque você não faz. Então, assim, você tem que ter claro o que são os serviços que são considerados terapia aba e o que não são. Então, eu citei os exemplos para você. Elaborar os programas de ensino, atuar nos problemas de comportamento. Isso é estar prestando um serviço de terapia aba especializada. Entendi. O que eu te recomendo? Você vai reassistir essa live. Você vai rever as coisas que eu te falei. Você vai começar a prestar atenção nas coisas que eu te falei no dia a dia. Com as profissionais, fazer esses questionamentos. E aí você vai começar a enxergar muita coisa que você não está enxergando no momento. Mas depois que você vê, você não consegue mais desver. Depois você me conta no meu direct. Me manda mensagem depois e me conta. Então, assim, começa a prestar atenção nesses pontos. Tá? Então, assim, eu preciso... Essas pessoas estão fazendo o quê? Quais são os seus objetivos de ensino? O que você está fazendo? Como que está sendo o acompanhamento da evolução dele? Eu tenho que saber a evolução dele. Como que está sendo? Toda a tomada de decisão em terapia aba é baseada em dados. Então, eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo para saber se está funcionando ou não.
Porque não adianta eu ficar dando burro em ponta de faca e eu não ter resultados. Se esse resultado não tá acontecendo, eu não posso ficar culpando. Ah, é por causa da síndrome de Down. Ah, é por causa do autismo. Por isso que o resultado não tá acontecendo. Um bom profissional não faz isso. Algum resultado tem que estar tendo. Algum. Por isso que eu preciso mensurar em detalhes para saber qual que tá tendo. Tá perdendo 1 centímetro de cintura? Tá perdendo meio centímetro de gordura? Você não tá perdendo nada, por exemplo. Vamos falar de medidas corporais. Ó, eu fui pra academia e aí eu perdi 2 centímetros de cintura. Perdeu meio centímetro, perdeu 1 centímetro, não perdeu nada. Não, fiz foi aumentar. Dentro da aquisição de habilidades, é o raciocínio mesmo. E tudo que eu falei, gente, vale para todos os ambientes. Meus alunos sabem. Eu uso a seguinte expressão. É na casa, na rua, na chuva, na fazenda e na casinha de sapê. Tudo que eu falo, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre comportamentos e vale para todos os ambientes. E o mesmo a gente pode aplicar, por exemplo, para a população de idosos, que a gente utiliza a terapia ABA, que tem um nome específico, que é gerontologia comportamental para ensino de habilidades para idosos, que tem, por exemplo, Alzheimer, que tem outros diagnósticos. É a aplicação da ciência em diversos contextos. Se eu não entender a ciência, os seus princípios básicos, eu não sou um bom profissional. Eu sou um profissional que tô falando que tô fazendo uma coisa, mas não tô. Eu sei que a verdade é dura, as pessoas não gostam de ouvir geralmente, mas eu não dou conta, eu preciso falar. Então, assim, eu sempre oriento os meus alunos, eu falo. Por isso, assim, existem 500 mil cursos. Eu devia ter muito mais profissional qualificado, mas eu não tenho. Será por quê? Formação. Formação. Então, assim, as perguntas que eu recebo de pessoas que falam assim, não, eu já sou analista do comportamento e eu queria saber disso, disso, disso. Pelo nível da pergunta, eu já sei que a pessoa não sabe. Pelo nível da pergunta dela. Porque ela tá perguntando uma coisa que muitas vezes não tem nada a ver, a pergunta nem cabe. Eu não tô aqui julgando, me dizendo como dona da verdade ou melhor que ninguém, não é isso. Eu estou só querendo que as pessoas entendam que assim, putz, fiz uma pós, mas não aprendi. Você entendeu? É se reconhecer as besteiras que você faz. Eu já fiz besteira na vida, todo mundo já fez besteira na vida. Quem nunca fez uma besteira que atire a primeira pedra? Todo mundo já fez besteira na vida. Agora, dar o passo e reconhecer que você fez a besteira e buscar melhorar e consertar, esse é o passo primordial. Só que às vezes o profissional não deixa porque o ego dele tá falando mais alto. Eu já ensinei coisas para os meus alunos que eu tive que voltar atrás. Essa semana mesmo eu estava num treinamento onde foram discutidas algumas coisas que hoje na supervisão eu vou falar com os meus alunos. Gente, olha, eu fiz um treinamento e a opinião desse profissional é essa, vamos discutir. O que vocês acham? Por isso que eu sempre busco trazer os diversos lados para os alunos pegarem as opiniões deles. Eu sou só a mediadora do processo de conhecimento deles. Eu só faço a mediação do conhecimento. Eu só tô aqui para apontar caminhos, explicar algumas coisas, igual eu fiz com você. Só que eu sei que é muita coisa para você, como mãe, dar conta. De tipo assim, meu Deus, caí nesse mundo aqui, e aí agora eu tenho que dar conta de um monte de coisa que eu nem sabia que existia, agora eu tenho que saber, eu tenho que escolher, eu tenho que identificar. Mas não tem jeito. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Porque estudar, né? Você sabe quem que vai separar os profissionais bons dos ruins na prática? Os pais. O mercado. Quem é o consumidor do serviço nesse mercado? Não são os pais? É a criança, mas os pais são os responsáveis legais pelos seus filhos. Então, se a pessoa... Por isso assim, que eu sempre preferi atender um pai e uma mãe que entende do que um que não entende. Porque ele vai saber reconhecer o valor do meu trabalho. E se eu pegar um que não entende, ele talvez não vai saber reconhecer o valor do meu trabalho. Por isso que eu sempre falo para os profissionais, não tenham medo de pais que estudam. Não tenham medo de pais que se capacitam. Não se sintam que vocês vão perder o serviço por isso. Muito pelo contrário, você vai ter um pai que vai ser o seu aliado.
ele vai advogar para você. Ele vai falar assim, não, fulano é excelente, sabe o que faz, me explicou isso, trouxe aquilo, entende? Então, assim, eu sempre trago essa cultura para os meus alunos. Mas aí sou eu, né? Aí, só que eu tenho um monte de pessoas que não passa por mim, não passa para as minhas mãos, que vão escolher outras coisas, outros treinamentos. E aí, infelizmente, eu não é que só eu sou a boa, não. Mas que tem muita coisa ruim, isso tem. Então, assim, reveja a live, veja os pontos, pergunte quais são os programas de ensino, entenda quais são os serviços. Não busque que as pessoas te deem resposta assim, estou fazendo terapia aba. Não. Queira saber o que você está chamando de terapia aba. O que de fato você está fazendo na sua 1 hora e 10 minutos de sessão? O que você está fazendo? Descreve para mim em palavras que eu possa entender. Você entendeu? Sim. Porque senão, vou te citar um exemplo. Olha só, estou fazendo um tratamento de dentes, um tratamento estético, e eu tive vários problemas com esse tratamento. Estou com dor, várias coisas que eu não estava esperando. E o profissional que me atendeu, ele não falava numa linguagem que eu conseguia entender. Ele falava assim, vou fazer X. Só que eu não entendia o que era X que ele estava fazendo e quais seriam as consequências desse X que ele estava fazendo. Logo, eu estou extremamente irritada porque eu estou com dor de dente, algo que eu não estava esperando, não estou comendo direito, estou comendo mais doce, estou comendo mais besteira, ganhei peso, ao invés de reduzir, mesmo malhando. Por quê? O profissional não foi claro comigo. Olha, eu vou fazer isso aqui, vai demorar tantos dias, você vai sentir dor, você não vai poder comer carne, você não vai poder comer coisas duras, você não vai poder mastigar. Ele não me explicou nada disso. Então, assim, fiz besteira. E aí, o que geralmente a gente ainda ouve do marido? Você não perguntou direito. Da próxima, você pergunta direito. Pergunta mais detalhes. Você entende? Então, assim, por isso... Eu não sabia nem como perguntar. Exatamente. Agora você está me esclarecendo. Agora eu já sei como falar, fazer as perguntas. Exatamente. É isso mesmo. É isso. Fazer as perguntas, questionar. Falar assim, não, me descreve o que você está fazendo. Então, assim, isso é importante. Então, assim, eu espero que eu tenha te ajudado nessa quase 1 hora e meia. Espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha contribuído. Eu sei que algumas coisas a gente fica triste, a gente fica chateado, porque a gente não queria ter que passar por isso. Já é uma luta conseguir fazer o plano pagar. Aí depois a gente tem que, além do plano pagar, saber se está pagando a coisa certa. Eu sei que isso é ruim, mas infelizmente essa é a realidade que a gente tem. Então é melhor a gente aceitar e saber. Então o que eu vou fazer para mudar? Então eu preciso, porque assim, tem famílias que já chegam ao ponto, Érica, de ter que entrar na justiça para falar que não quer aquele terapeuta. Porque o plano só indica ele, né? Na cidade. E aí os pais têm que provar que o que ele está fazendo não é a terapia correta. Já tive vários casos assim. Entendeu? Então, assim, isso é fundamental, essencial para a gente poder entender e se organizar. Acho que alguém está perguntando no Instagram, gente. Érica Virgínio. Virgino, né? Éricas Virgino, acho que alguém tá perguntando no seu Instagram. Tá em cima da página. Érica S. Virgínio. Isso, Érica S. Virgínio. O meu é o que tá aqui em cima, né? E aí, só para responder. Bom, então é isso. Vou descansar a minha voz aqui um pouquinho, porque 7 horas da noite eu dou aula até sabe Deus que horas. A gente tem hora para começar, não tem hora para terminar. E a minha prática supervisionada com os alunos. Me manda um direct depois para me contar como que tá, o que responderam, o que aconteceu. E aí, o que eu puder ir te ajudando e te orientando, pode ter certeza que eu farei. Tá bom, muito obrigada, viu? Você me ajudou muito agora. Eu vou saber como falar isso aí. as coisas. Pais que têm conhecimento são pais empoderados. E os nossos filhos precisam da gente. Eles precisam que a gente advogue para eles e seja a voz deles, já que eles ainda não conseguem se comunicar. Então, a gente precisa, isso é muito sério. E investe em ensinar ele a pedir o que ele quer. Escolha uma forma de comunicação.
Nas outras lives, nos outros hot seats, eu falei muito sobre isso, ensinar a pedir, a forma de ensinar, então você vai poder rever os outros, que eu falei disso. Esse foi mais um direcionamento da terapia AB em si, o que é, o que não é. E precisamos da fono, precisamos da terapeuta ocupacional, como terapeutas ocupacionais e como fonos. Tá Tá bom? bom. Obrigada. Beijo, fica com Deus, Muito tá? obrigada. De Beijo. nada. Me manda Aproveita você notícias. também. Tchau, Tá pessoal. Tchau, bom. tchau. Tchau.